Eu já tenho uma perguntinha aqui, os nossos internautas estão mandando bastante perguntas. Vem lá do Ceará, da cidade de Guajeru. Ela se chama Gerinha Fernandes e ela mandou uma pergunta sobre o esposo dela. O esposo dela é trabalhador rural. Ele, no trabalho, ele machucou o olho, acabou perdendo a vista, só que, me parece, ele não contribui com a Previdência Social, pelo INSS. Como fica essa situação? No caso, porque contribuindo a pessoa tem alguns direitos. Se a pessoa não contribui, como ficaria essa situação? Se ele fosse um contribuinte pela doença dele, ele poderia pleitear um auxílio-doença e, dependendo da situação, acabaria ele aposentando por invalidez. Se ele não tem condições de regularizar essa questão dessa contribuição, existe algum outro benefício. Ele teria que se verificar junto à Previdência, que é a questão do LOAS, que é um benefício. LOAS, o né? LOAS é um benefício essencial. Dependendo do tipo da doença dele, pode ser que ele consiga. Teve uma pessoa também que mandou uma participação falando que ela não é aposentada, mas recebe o LOAS. Então, o LOAS é um benefício assistencial para as pessoas que não têm nenhum tipo... E, lógico, depende da idade, depende da doença, tem a renda, são vários itens que a pessoa tem direito à questão do LOAS. E foi aprovado recentemente, no final do ano passado, existe uma aposentadoria nova que é para pessoas deficientes. É uma tabela nova, está sendo preparada até... Depende do grau da doença da pessoa. Então, de acordo com esse grau da doença, é onde vai se enquadrar, vai ter uma nova tabela, onde está sendo regulamentada agora. Até as pessoas já vão poder, acredito que já vão poder fazer inscrição junto à Previdência para poder passar pelo perito, onde vai verificar qual é a doença que a pessoa tem e o grau para poder aposentar também. Tá, ok. Então, no caso desse trabalhador rural que sofreu um acidente, onde que ele pode, só para a gente orientar, onde ele pode buscar essa ajuda? Inicialmente, eu acho que ele, pela questão da doença, ele tem que primeiro, se ele já está cego ou não, ver como que está a situação, ele tem que ir no médico, que vai dar um laudo da situação dele clínica, se ele está em condições de voltar ao trabalho ou não. Infelizmente, os médicos da Previdência também, eles vão chegar lá, vão falar que não, ele está apto, pode voltar a trabalhar, normalmente é isso que acontece, onde ele vai ter que procurar a justiça posteriormente para poder postular esse direito. Dependendo do caso, a própria Previdência, se ela aceitar a doença dele, se entender que ele está incapacitado, ele vai acabar recebendo um auxílio, entendeu? Tá, ok. Então tá orientada aí a Gerinha lá do Ceará. Espero que a gente tenha ajudado. Então vai buscar aí seguindo por esse caminho que o advogado indicou. Mas fator previdenciário. Muita gente está em casa, até a gente saiu nas ruas e perguntou para as pessoas. E tinha gente que não sabia o que era fator previdenciário. O governo, inicialmente, ele queria, era a intenção dele, como a idade, as pessoas estão ficando já com uma terceira idade bem mais velha, estão demorando para falecer, que eles querem que morram logo, mas infelizmente, graças triste, a Deus, né? Nós estamos a terceira idade cada vez mais, cada vez mais. Pela qualidade de vida até da pessoa se comportar e acaba vivendo mais. Então, eles queriam aumentar o limite da idade. Como eles não conseguiram aumentar esse limite da idade para a pessoa aposentar, eles criaram esse fator previdenciário, onde você trabalha por certo período, ou vai aposentar por idade ou por tempo de contribuição, mas daí quanto mais jovem você aposenta, menor é o valor da aposentadoria. Certo? Então, se você se aposentar com 45 anos e menos, você tendo tempo de contribuição, tanto para homem para mulher, que é 30 ou 35 anos, você se aposentando bem mais cedo, o valor vai ser bem menor. Então, para poder obrigar você a continuar trabalhando, essa é a intenção. Porque cada vez mais são menos pessoas contribuindo e mais pessoas se aposentando. Então, a folha de pagamento da Previdência Social está aumentando. Então, eles criaram esse fator para poder cada vez mais. Quem vai alterando essa tabela é de acordo com o IBGE, onde ele vai dizendo que a idade vai aumentando, brasileiro, e vai aumentando. O senhor tem uma tabelinha, isso, não é? Só para me entender, o que seria interessante, então? A pessoa aposentar antes... Ou ela continua trabalhando? Mais um pouquinho? Ele tem pelo menos, eu acredito, ele tem que completar os 30 anos para mulher, 35 para homens, para você chegar num limite razoável, certo? Porque se ela aposenta antes, ela vai perder. Quanto mais cedo, vai diminuindo a aposentadoria. Nós estávamos olhando a tabela, nós estávamos conversando antes do programa, você viu que com 40 e poucos anos, 45, a mulher vai para 0,4. Ela, R$2.000, vai cair para menos de R$1.000, certo? Então, agora, tudo bem, ela vai se aposentar cedo, continue trabalhando, você entendeu? Agora, eu acho que hoje até
se a pessoa tem condições de se aposentar, mas continuar trabalhando registrado com um bom salário, até dependendo é interessante, porque já existe uma nova desaposentação que foi criada, certo? Que o governo não aceita, mas o Supremo do Brasil já foi aprovado, onde você continua trabalhando e depois você se aposenta novamente lá na frente. A gente até mostrou isso, certo? Aqui no Manhã Viva. Então se aposenta novamente. Então é uma ideia que é interessante. Agora, tem pessoas que acabam se aposentando e param de trabalhar. Então daí é complicado. Então aí que complica para as pessoas. Então, tem essa opção, a pessoa, se ela quiser continuar trabalhando, ela tem que se desaposentar para depois ter uma outra porque ela se aposenta cedo, cai para metade, o reajuste dos benefícios da Previdência é pelo INPC, não é pelo salário mínimo, então ela vai tendo uma perda, como o economista que falou para a gente, que a inflação nossa é alta, mas só que ela é maquiada, um pouco menor. Ela é alta para quem vai comprar. É alta para quem vai comprar. Então acontece, tudo cresce, aumenta para a gente, mas daí na hora da aposentadoria vai abaixando. Então ele tem que continuar trabalhando, certo? Certo. E aí a gente vê aí as pesquisas no Brasil, a gente já está falando sobre isso, que o Brasil está envelhecendo. Ou seja, a expectativa de vida dos brasileiros ultrapassa os 73 anos, né? Como essas informações impactam a Previdência Social? Porque com o passar do tempo, é menos gente trabalhando e mais gente aposentada. Isso que nós estávamos conversando antes. Então, com esse aumento da qualidade de vida do brasileiro, você vê, já chegando a 73. Antigamente eu morria bem mais cedo, né? Então, o que acontece? O próprio sistema criou isso para poder. Foi o que você mesmo falou. São menos pessoas contribuindo. Hoje nós temos muitos jovens no mercado de trabalho, se formando, querendo trabalhar, não tem emprego, porque também os idosos, certo, da terceira idade, eles estão querendo complementar o seu rendimento, e é onde eles são obrigados a continuar trabalhando. E aí entra a previdência privada, ela seria uma opção? Qual é o benefício, os riscos? O benefício, veja bem, você pode, que nem aqueles que têm condições, porque aqueles que ganham pouco, você vai ganhar um salário e meio, 2 salários mínimo, 3, você não consegue guardar. Então é difícil, você acaba guardando, mas dá uma dor de barriga em casa, você vai ter que gastar aquele dinheiro, você não consegue. Então, da mesma forma, se você contribuir para a previdência privada, tiver condições, você lá na frente vai ter o ganho para você se aposentar. Ou até você não precisa nem se aposentar, você guarda na previdência privada, que ela não deixa de ser um rendimento. E você, com o passar do tempo, chegar na época que você já está aposentado, você pode tirar só os rendimentos. É um meio de aplicação. Ele vai ter que procurar uma aplicação financeira que seja mais interessante para ele poder guardar. A poupança, que é o mínimo, ter algumas outras aplicações financeiras de banco, não aquelas arriscadas, né? Daí já o economista, aquelas arriscadas que a bolsa hoje começa, essas são mais complicadas. Tá, um outro exemplo, são pessoas que talvez, depois de uma certa idade, 40, 50 ou 50 anos, que elas vão começar a contribuir. Ele não pode demorar muito para contribuir para a Previdência, porque aquele que aposenta por idade, mulheres 60, homens 65, o rural até são 5 anos a menos para o rural. Eles têm que ter no mínimo 15 anos de contribuição. A pessoa tendo 15 anos de contribuição, ela consegue aposentar por idade. Se tem não tiver, que ter 15 anos tem de que ter contribuição. 15 anos. Hoje é 15 anos de contribuição. Então, se ela tiver 15 anos de contribuição, mulheres com 60 anos e homens com 65 se aposentam por idade. Então, se uma pessoa começa a contribuir aos 50, um exemplo assim... O homem já vai chegar nos 65, está dentro do limite dele. A mulher vai ter que demorar mais um pouquinho. E, logicamente, vai acabar dando quase que um salário mínimo, porque daí vai fazer a média, o coeficiente, a contribuição, e vai acabar dando um salário mínimo, você entendeu? Agora, a gente está falando disso, a gente sabe que é uma situação, no mínimo, complicada, né? De se tratar, porque a gente vê a situação realmente, uma situação que envolve todo o país, né? Eu já falei aqui que meu pai, trouxe a história do meu pai, mas no meio disso tudo, né, que a gente sempre tenta trazer um olhar de esperança para tudo que nós falamos aqui no programa. Quais são as orientações práticas, né, para o aposentado no dia de hoje, né, porque infelizmente ele está na situação e ele acaba vivendo tudo isso. O que a gente pode dar hoje de orientação, de dicas, sei lá, que pode favorecer a vida desse aposentado? Ou para quem quer aposentar? Aquele que quer aposentar, gostaria de aposentar, que nem ele tem que, acho que antes de tudo, verificar, analisar antes, né? Fazer um levantamento do tempo dele de contribuição, verificar a documentação dele certa, correta, fazer uma análise.
verificar se o tempo dele está correto ou não, se aquele valor que ele vai receber é suficiente para ele poder ter uma vida digna dali para frente que ele aposentar. Porque acontece que muitas pessoas acabam se indo lá, vão na Previdência, em vez de fazer uma simulação antes, acaba se aposentando e depois não sabe os direitos que ele pode ter, porque ele tem 30 dias para renunciar e cancelar, porque depois que já está aposentado é mais difícil. Porque hoje, eu quero fazer uma revisão que eu estou ganhando menos. É difícil hoje, se você entrar com uma revisão, é difícil ter erros na aposentadoria, entendeu? Então, depois que você aposentou, não tem jeito. Então, depois que você tem 30 dias para poder você cancelar. Depois que cancelar é mais difícil. Ah, mas agora não tem mais jeito. Então, agora ele tem que estudar, fazer um levantamento, procurar uma pessoa adequada, pode procurar o judiciário até através da Defensoria Pública no estado dele, ou no caso aqui no nosso estado, ele vai procurar caso advogado, procura um advogado especialista da área previdenciária, alguém que possa ajudar. Ele pode na Previdência pedir, eu quero fazer só uma simulação só, não quero aposentar, quero ver quanto que vai dar. Eles têm que atender. Certo? Eles vão lá, faz o seu cadastro e tem que atender. Ok, eu quero agradecer ao senhor pela participação aqui com a gente, muito obrigado pelos esclarecimentos. Isso que a Dirce falou, uma visão de esperança. Eu acredito também que a pessoa se informar, num programa como esse, ou através de conhecidos, procure aí aposentados que moram perto da sua casa e converse com essas pessoas. Como você conseguiu a aposentadoria? Você achou que o caminho que você fez foi bom? Você mudaria alguma coisa? Isso ajuda bastante, né, Dircilene? A gente conversar com as pessoas, procurar especialistas. Então, até para poder... É uma coisa que acontece com todo mundo. A gente fica doente, a gente vai na farmácia e compra o remédio. Depois que piora, que procura o médico. Da mesma forma, não vá direto fazer. Procure antes alguém para poder te orientar. Entendeu? Procura um advogado, vai lá para poder orientar, como um economista, alguém que vai... Qualquer tipo de coisa que você fazer. Porque depois que você se aposentou, depois para poder consertar, é mais complicado.